Com a instituição da justiça pública e o reconhecimento de que é imprescindível que o juiz ocupe uma posição imparcial no processo, surgiu para o Estado a necessidade de criar um órgão que se encarregasse de promover a defesa dos interesses coletivos da sociedade na representação dos crimes. Abolida a vingança privada e reconhecido que os crimes atingem mais as condições de convivência social do que os interesses privados dos ofendidos, era preciso encarregar alguém de defender permanentemente os interesses comuns da sociedade perante o Poder Judiciário. Foi assim que surgiu a figura do Ministério Público, como órgão agente da repressão penal, titular da pretensão punitiva do Estado de administração perante o Estado juiz. Dessa função primitiva, evoluiu o Ministério Público para as áreas do processo civil, em que também se notava prevalência do interesse público sobre o privado. Modernamente, tanto no processo criminal como no civil, o Ministério Público é a personificação do interesse coletivo ante os órgãos jurisdicionais, ou seja, o representante da ação do poder social do Estado junto ao Poder Judiciário. Dessa forma, pode-se conceituar o Ministério Público como órgão através do qual o Estado procura tutelar com atuação militante o interesse público e a ordem jurídica, na relação processual e nos procedimentos de jurisdição voluntária, enquanto o juiz aplica imparcialmente o direito objetivo para compor litígios e dar a cada um o que é seu. O Ministério Público procura defender o interesse público na composição da lide, a fim de que o Judiciário solucione esta second ius, ou administre interesses privados nos procedimentos de jurisdição voluntária, com observância efetiva e real da ordem judiciária. No que se refere às funções do Ministério Público, conforme prevê o novo Código de Processo Civil juntamente com a Constituição, o Ministério Público deverá atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e direitos individuais indisponíveis. No exercício das múltiplas tarefas que lhe confere a ordem jurídica, o Ministério Público ora age como parte, ora age como fiscal da ordem judicial. Como parte, o Ministério Público quase sempre tem legitimidade apenas ativa, isto é, só pode propor ações, visto que nunca pode ser demandado como sujeito passivo ou como réu. Como fiscal da lei, não tem compromisso nem com a parte ativa nem com a parte passiva na relação processual, só defendendo, portanto, a prevalência da ordem jurídica e do bem comum. O Ministério Público não é um órgão no Poder Judiciário, nem é um poder da soberania nacional, estando entre os órgãos da administração pública, uma vez que realiza a tutela sobre os direitos e interesses, não no exercício da jurisdição, mas sim sobre a forma administrativa, promovendo, fiscalizando, combatendo e opinando. No processo, o Ministério Público deverá atuar como parte e não como magistrado, uma vez que não lhe cabe decidir ou solucionar os litígios, mas apenas fazer com que prevaleça o interesse geral e do bem comum na prestação jurisdicional a cargo do Poder Judiciário. Como parte, o Ministério Público tem capacidade postulatória de propor ações dentro dos casos previstos na legislação vigente, sendo a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 9, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Seguindo o artigo 129, inciso 9, em alguns casos é possível o Ministério Público ajuizar ações individuais, conforme no artigo 1549 do Código Civil, a decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. A interação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica está previsto no artigo 178 do Código de Processo Civil, onde poderá o Ministério Público atuar como fiscal nas causas em que envolverem interesse público ou social, nas causas que envolvam interesse de incapaz ou nas causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. O Ministério Público será organizado tanto na esfera federal como no âmbito estadual. No âmbito da Justiça Federal, o seu órgão máximo é o Procurador-Geral da República e há representante do Ministério Público atuando de maneira independente junto ao STF e ao STJ, aos Tribunais Regionais Federais, à Justiça Militar, à Justiça Eleitoral, à Justiça do Trabalho e à Justiça Federal de Primeira Instância. Em cada estado e no Distrito Federal, há organismos locais
formando o Ministério Público de atuação junto à Justiça Estadual ou local. Subdivide-se o Ministério Público Estadual em representações que atuam perante os tribunais de segundo grau e outros que militam no primeiro grau de jurisdição perante os juízes de direito. Os primeiros costumam ser denominados procuradores de justiça e os últimos promotores de justiça. Havendo a ausência do Ministério Público no processo, o processo será decretado nulo, nos termos do artigo 279. Conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo, se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Seus princípios são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Unidade, significando a capacidade e a possibilidade de os membros do Ministério Público agirem como se fosse só um corpo, uma só vontade. A manifestação de um deles vale, portanto, como manifestação de todo o órgão. A indivisibilidade é a decorrência dessa unidade. Esse princípio torna possível a reciprocidade na atuação, podendo os membros do Ministério Público substituir-se reciprocamente sem prejuízo do Ministério Comum. Pelo princípio da independência funcional, os membros do Ministério Público não devem subordinação intelectual ou ideológica a quem quer que seja, podendo atuar segundo os ditames da lei, do seu entendimento pessoal ou de sua consciência, sendo ainda garantias resguardadas pela Constituição a autonomia funcional e administrativa, a estruturação em carreira, o ingresso na carreira mediante concurso de provas e títulos, exigindo-se o bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica, vitaliciedade após 2 anos de exercício, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. No que tange à responsabilidade civil dos membros do Ministério Público, tal fato está descrito no artigo 181 do Código Civil, onde o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Olá, amigos e amigas. Estou fazendo esse vídeo para que possamos dirimir algumas dúvidas a respeito do Ministério Público enquanto órgão institucional autônomo responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Sua organização não está alinhada com nenhum dos outros 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e por isso mesmo ele não pode ser extinto ou suas atribuições repassadas a outra instituição. A Constituição faz referência expressa ao Ministério Público no capítulo das funções essenciais à Justiça, definindo as funções institucionais, as garantias e as vedações de seus membros. Dentre sua estrutura, o Ministério Público está organizado a nível nacional no Ministério Público da União, MPU, que se dividem em outros ministérios. Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, MPT, Ministério Público Militar, MPM, e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. A nível do Estado, os Ministérios Públicos Estaduais.